Bom dia, alunos do nono ano. Vamos continuar com as nossas correções. Lembra que na aula de quarta-feira, do dia 19, na aula ao vivo que a gente fez, a gente já começou a aprender a resolver equações biquadradas, Aí agora a gente vai fazer a correção da tarefa de casa que eu passei para vocês, que é da página 229, Vamos fazer vamos resolver algumas equações biquadradas. Lembrando que equação biquadrada, e o livro ainda foi bonzinho, que ele colocou as equações todinhas já na forma geral, Não tem ninguém, se você for tentar aqui, lembra que você tem que pegar uma equação e ver se não tem que somar aqui os termos semelhantes, mas não tem nada semelhante. O segundo membro já está igual a zero, o segundo membro já está igual a zero, não tem ninguém para juntar com x à quarta, com x ao quadrado, Não tem nada de semelhante aqui. Como que a gente resolvia, que eu expliquei na aula, E vou explicar novamente. Como é equação biquadrada, a gente vai tentar fazer uma substituição para tornar ela uma equação do segundo grau. Como que eu tenho que substituir? Porque se eu substituir o x à quarta, eu não vou conseguir virar uma equação do segundo grau. Então, percebeu que não tem que substituir o x à quarta, tem que substituir o x ao quadrado. O x ao quadrado, que eu vou chamar de outra letra, tá? Então, você sempre, para começar, você vai fazer uma substituição. O x ao quadrado seu, você vai falar que ele é outra letra. Aí eu falei para vocês que vocês poderiam chamar de qualquer letra, mas mais comum a gente chamar de y. Então, essa aqui é a minha substituição. Na onde tiver x ao quadrado, eu vou colocar y. E se não tiver, professor, então não coloco. Em cada um daqueles termos, onde tiver, igual aqui tem... Ah, mas aqui não tem x ao quadrado, mas aqui tem 1x à quarta. Aqui tem x ao quadrado. No 400 não tem, você vai repetir o 400. Você vai em cada um dos termos e tentar substituir onde apareceu o x ao quadrado, você vai trocar ele por y. Aqui talvez, aí coloca um aqui, ó, para você lembrar. Aqui talvez ficou confuso, porque o x, vou escrever aqui, ó, 1x à quarta, ele é 1x ao quadrado vezes x ao quadrado. Ele não tem x, aparentemente ele não tem x ao quadrado, mas x à quarta é o x ao quadrado duas vezes. Então, eu tenho que substituir cada x ao quadrado por y. Então, na verdade, aqui vai dar um y e um y, por isso vai ficar 1y ao quadrado. Então, eu substituí, ó, você tem que lembrar que o x à quarta, ele é o x ao quadrado duas vezes, e você está chamando cada x ao quadrado de y. Então, aqui tem 2y, y vezes y é y ao quadrado. Aí você pode vir aqui e apagar, só você entender. Menos, os coeficientes você copia, ó. Menos 41, porque você vai substituir a letra. X ao quadrado, agora só tem x ao quadrado. Cada x ao quadrado vale y. Y mais o 400 não tem x ao quadrado do lado dele, vou copiar. É igual a 400, igual a zero. Deixou de ser uma equação de quarto grau e passou a ser de segundo. Aí agora, depois que você substituiu, você vai ver se ela é completa ou incompleta. Para você saber se ela é completa ou incompleta, acha os termos aqui, ó. Quem é A, B e C, O A é o que está do lado da letra elevada ao quadrado, o B é menos 41, O C é 400. Aí a gente faz toda aquela forma, faz a fórmula do delta, tá? Vamos até copiar aqui mais rápido. Faz a fórmula do delta, substitui, vem aqui e faz quem é o B? Menos 41 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 400. Ah, professora, vai dar um número grande. Não vai dar não, delta, tá? Resolve. Aí você tem que fazer 41 ao quadrado. 41 vezes 41, vai lá e multiplica, 41 vezes 41, vai dar 1681, tá? Multiplica, ó, 1, 4, 4, 16, deu 1681. Aqui vai dar menos, por que menos? Porque você fez o joguinho de sinal. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 400, multiplica 4 vezes 4, 16, acrescenta os dois zeros.
1.600. Faz a subtração. Aí a raiz deu um número fácil, 81. Né? Faz a segunda forma, menos b, vou colocar aqui mais a segunda forma. Agora não é, ó, não é x, é y, porque a minha equação está em função de y. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Já vamos fazer a substituição. Y é igual, né? A fórmula é menos o b é negativo, faz o joguinho de sinal, 41, aqui não tem ao quadrado, mais ou menos. Qual que é a raiz quadrada de 81? 9. Dividido por 2 vezes o a é 1, 2. Aí lembra que a gente vai achar duas respostas, y' e y duas linhas. Tá? Se você não quiser chamar esse negócio de linha, chama 1 e 2, dois resultados. Aí eu vou jogar 40, primeiro eu vou fazer 41 mais 9, 50. Dividido por 2, 25. Essa é a minha resposta? Ainda não. 41 menos 9, né? 41 menos 9, 32. Dividido por 2, vai dar 16. Essa é a resposta? Não. Lembra que eu falei pra vocês? Depois que você termina, eu vou fazer aqui em cima, ó. Depois que você termina, você tem que voltar aqui, ó. No x ao quadrado é igual a y, porque a gente achou o valor do y. Lembra que eu falei que podia ter 4 soluções? Essa aqui vai ter 4 soluções. Aí você vai substituir cada um dos valores, ó. X ao quadrado, o primeiro valor que a gente encontrou, ó, vamos substituir pelo primeiro valor, y'. O primeiro valor foi 25. Como que eu faço para terminar a equação? Tira a raiz, mais ou menos, lembra que não podia esquecer do mais ou menos? 25. Qual que são as minhas soluções? X é igual a mais ou menos 5. Então já achei duas respostas, mais 5 e menos 5. Vou fazer o segundo resultado. Vamos fazer a mesma substituição, x ao quadrado, agora eu vou pegar o y duas linhas, que é o 16. Nesse aqui é só tirar a raiz, porque a equação já está prontinha, ó. E aqui está dando uma equação incompleta, por isso que eu preciso mais ou menos a raiz quadrada de 16. Ah, professora, e se não tiver raiz? Deixa a resposta na forma de raiz ou fatório. 4. Quais são as minhas soluções da minha equação? Pode escrever dessa forma, mais ou menos 5, ponto e vírgula, mais ou menos 4. Eu tive as 4 soluções. Duas positivas, né? Mais 5 e menos 5, mais 4 e menos 4. Olha a letra B. Quem assistiu minha aula, eu acho que eu fiz essa aqui na minha aula. Não vou fazer de novo, quem perdeu. Tá? Mas o método é o mesmo. Vamos fazer a substituição. X ao quadrado, vou chamar de y. Sempre você vai fazer isso. Se você quiser marcar, circular, beleza. Vamos fazer a substituição. Aonde tiver x ao quadrado, vou trocar de y. Só que esse 2 aqui eu vou repetir, ó. 2, os coeficientes você vai repetir. Lembra que x à quarta é o x ao quadrado duas vezes. X à quarta é x ao quadrado vezes x ao quadrado. Cada x ao quadrado vale y, né? Então é y vezes y ao quadrado. Na verdade, você pode fazer, já entendeu? O x à quarta vai virar o y ao quadrado. O x ao quadrado vai virar y, né? Então, copia os coeficientes, você copia. Menos, lembra que aqui tem 1, vai ficar menos 1y mais 1 é igual a 0. Na verdade, é isso, ó. Na hora que você vai substituir o x à quarta vai virar y ao quadrado, o x ao quadrado vai virar y. E se tiver o termo sozinho lá, você vai copiar ele. Virou uma equação do segundo grau completa. Vamos fazer quem que é A, B e C, né? O A é 2 nesse caso, o B é menos 1, o C é 1. Vamos jogar no delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado, né, é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 1. Eu fiz isso aqui e deu negativo, né? Deu 1 menos 8, né, que eu fiz a multiplicação aqui. Aí o delta deu menos 7. Aí por que que a gente não continuou? Porque a equação do segundo grau, a ideia é a mesma.
Se o delta der negativo, você não consegue achar a raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Então, se o delta deu negativo, você não vai achar o valor do y', do y duas linhas, não tem solução. Se não tem solução, você não vai voltar aqui na substituição. Então, tem equações que a solução é vazio. Quando que vai dar vazio? Quando o delta der negativo. E também pode ser que não tenha solução assim na hora que você vai substituir, tá? Então, essa foi a letra A, a letra B, agora vamos fazer a letra C, tá bom? Então, vamos lá para a letra C? Então, vamos para essa aqui agora, né? Letra C. A mesma ideia, ó. X ao quadrado, né? Viu que é uma equação biquadrada? O x ao quadrado eu vou substituir por y. Marca isso aqui. O livro está fazendo muito com coeficiente 1 aqui, né? Mas nem sempre vai ser 1, ó. O A, né? Esse A sempre está sendo 1, mas nem sempre vai ser 1. Então, vamos fazer a substituição. Lembra que eu falei? Os coeficientes você vai copiar. 1, aí lembra que o x à quarta, ele não vai ficar só o y, né? Ele vai ficar o y ao quadrado. Menos 5, aí lembra que esse x ao quadrado vai virar só o y. Y menos 36, igual a zero. Pode dar, gente, equações, eu acho que a letra E, né, vai dar uma equação, quando você faz essa substituição, dá uma equação incompleta. Pode dar uma equação completa, tendo os três termos, e pode dar incompleta. Vamos lá, é só achar aqui os termos, ó, quem é A, B e C, e jogar na fórmula, tá? O A é 1, o B é menos 5, e o C é menos 36. Vai corrigindo aí no seu. Vou fazer o delta, tá? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Se você não quiser escrever, igual eu já falei, delta é menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 36. Agora é menos 36, tá? Faz a potência, que vai dar 25. Agora que já vai dar positivo, você vai, mas se quiser multiplicar primeiro, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 36 dá 144, né? 24 sobre 2 dá 144. Faz o jogo de sinal, menos com esse mais deu menos, com menos deu mais 144. Somou aí, deu 169, o delta. Tem raiz quadrada, 169 é 13. Vamos lá para outra forma, tá? Vou fazer aqui para a gente fazer a substituição. Menos, agora é y, né? Só trocar por y. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, já vou substituir. Menos d, o b é 5, menos 5, ó, menos com esse menos vai dar mais 5. Mais ou menos, já vou colocar a raiz quadrada de 69, que é 13. 2 vezes 1. 2. Aí aqui que a gente vai achar as duas soluções, mas não posso parar aqui, ó. Não, fica errado, né? Você tá achando o valor do y. Você vai fazer 5 mais 13, vai dar 18, dividido por 2, vai dar 9. Aí eu vou fazer a outra, 5 menos 13, vai dar menos 8, dividido por 2, vai dar menos 4. Aí eu não posso parar, é aqui. Se for lá no gabarito, não tem essa resposta. Aí eu tenho que substituir, voltar lá e substituir os dois valores, ó. Eu tenho que voltar no meu x ao quadrado, porque eu não achei um x ao quadrado. Eu não achei só um valor pro y. Eu achei dois valores. Então, eu vou jogar o primeiro valor e o segundo valor. Se quiser fazer assim. Então, x ao quadrado é igual. O primeiro valor foi 9. Né? A gente tira a raiz, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, x é igual a mais ou menos 3. Vai ter as 4 respostas? Não sei. X ao quadrado é igual a menos 4, essa aqui já não vai ter, ó. Se o número deu negativo, não tem raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz quadrada de menos 4. Então, ela pode ter as 4 soluções? Pode. A gente fez a letra A que teve as 4, mas ela pode ter só 2, porque essa aqui, ó, não existe raiz quadrada de número negativo. Qual é a minha solução? Mais ou menos 3. É o 3 positivo e o 3 negativo. Vamos lá para a letra D, ó. A mesma coisa. Faz a substituição. X ao quadrado vou chamar de y, né?
Vamos substituir. Aqui vai ser 1. Lembra que eu falei, ó? X à quarta vai virar y ao quadrado. Menos 4, esse aqui vai virar y, mais 3 igual a 0. Acho que a gente já fez até muito essa equação. Faz aí, ela é completa de novo. O A é 1, o B é menos 4, o C é 3 positivo, né? Faz o delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, tá? Vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula vezes 1 vezes 3. Aqui vai dar, delta vai dar 16, menos 12. Delta dá 4 positivo, né? Vamos jogar na outra fórmula, só que agora é y, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Vou substituir direto para a gente achar, né, as soluções para o y. Né? Então, vai ficar o negativo, com negativo vai ficar positivo, 4, mais ou menos a raiz quadrada de 4 é 2 sobre 2. Vamos lá que a gente vai ter y' e y duas linhas, mas depois a gente vai ter que substituir lá. Y' e y duas linhas. Primeiro resultado, 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. 4 menos 2 vai dar 2, dividido por 2 vai dar 1. Quando as respostas aqui estão todas positivas, aí eu vou ter as 4 soluções. Quando uma delas é negativa, eu vou ter só 2 soluções. E quando as duas der negativa, professor, eu vou ter nenhuma solução. Então, eu vou voltar lá na substituição. X ao quadrado, eu vou primeiro jogar o primeiro valor, y', x ao quadrado, desculpa, é igual a y duas linhas, tá? Acabou aqui as respostas, volta lá no início, né? Então, x, por isso tem que deixar bem organizado. Aí você viu que eu acabei aqui, não deu. Voltei lá para me fazer a substituição. X ao quadrado é igual ao primeiro resultado que a gente achou, que é 3. Vamos tirar a raiz. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. Se tivesse raiz, a gente tirava, igual a gente fez aqui. Raiz quadrada de 9 deu 3. Raiz quadrada de 3 não tem valor exato. Dá para fatorar? Não. Então deixa a resposta assim. Quais são as minhas respostas? Mais ou menos raiz de 3. X ao quadrado, o segundo valor que a gente achou é 1. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Mais ou menos 1. Quais são as minhas soluções? Tá? Vou colocar aqui para não ficar. Quais são as minhas soluções? Mais ou menos a raiz quadrada de 3 é uma raiz positiva e uma negativa. Mais ou menos a raiz quadrada de 3 e mais ou menos 1. Tá? Ó, a vírgula aí separando as 4 respostas, ó, para não ficar confuso. Teve 4 soluções, mais raiz de 3 e menos raiz de 3, mais 1 e menos 1. Essa equação letra D teve 4 respostas. A equação letra C teve 2, porque uma delas deu negativo. Então, depende da minha equação do segundo grau. Tudo a gente reduziu a do segundo grau e depende da equação do segundo grau. Então, por hoje vai ser a correção só desses. Façam a correção, tá? E depois a gente corrige mais. E segunda-feira a gente aprende mais um tipo de equação, tá bom? Beijos e até mais.